obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, sim. Jesus, não há outro igual. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Oh, aleluia.
Jesus, aleluia, amém, queridos. Não há outro nome igual. O nome de Jesus é o nome de sobre todo nome. Algumas pessoas pensam que o maior nome são os nomes de Deus, né? Jeová Nissi, ou Yahvé Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Mas na verdade todos esses nomes de Deus que são reais, que estão lá no Velho Testamento, eles estão inseridos dentro do nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, tanto não só debaixo da terra, como também de tudo que existe na terra, como também até mesmo tudo que existe nos céus. É o nome sobre todo nome, aleluia. É por isso que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, e também todo demônio tem que obedecer. E não existe nome maior do que o nome de Jesus. Essa doença que está aí, o nome dela é menor do que o nome de Jesus. Amém, queridos? Mas lembra-se sempre disso. O poder do nome de Jesus está diretamente vinculado à fé daquele que o declara e daquele que sabe que é direito dele. Se você realmente não sabe que é seu direito possuir e usar o nome de Jesus numa situação como essa, e também se você não anda em fé ou está sendo condenado por alguma coisa, o diabo está condenando você, com certeza esse nome não vai ter poder, não porque ele não o tenha, mas porque o nome de Jesus e tudo que tem a ver com o Senhor e com o mundo celestial, ele está diretamente relacionado pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deixa eu pôr os óculos, que as pessoas estão falando aí, mas não consigo ver nada. Amém? Glória a Deus. A pessoa quando vai ficando depois de 40, 50, começa a ficar assim. Agora estou vendo. Amém? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos salmos da fé, né? É interessante como tem muita revelação nos salmos, muito mais até do que o que a gente está passando aqui, né? Isso é uma revelação que veio na hora aqui, no momento que a gente está fazendo uma live. Mas existem muito mais coisas que com o estudo e com a meditação você pode encontrar também nesses maravilhosos salmos, né? Os livros de salmos é uma coisa impressionante, é realmente algo sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural, mas os livros de Salmos especialmente estão tratando dos louvores, né? E como a gente sabe, Davi, que foi um dos salmistas, e os outros também, eles profetizaram através dos salmos, né? Então o livro de Salmos tem muitas profecias, muitas coisas importantes para nós agora na nova aliança, tá? Então vamos lá dar prosseguimento. Hoje os salmos são os salmos 35 e 36, tá? 35 e 36. Ontem tivemos o maravilhoso salmo, ontem tivemos o salmo 34, tá? Maravilhoso, tremendo. E agora vamos ver o salmo 35. Presta atenção, lembra-se de tudo que a gente vem sempre falando aqui, né? Que a gente tem que analisar, né? Não só ter a direção e a revelação do Espírito para o que está sendo dito, mas também nós devemos considerar algumas coisas que são típicas da velha aliança, né? E fazer entender qual é o simbolismo, além do que algumas coisas relacionadas à alma de Davi também, à alma do salmista. E aqui no Salmo 35, logo no versículo 1, ele diz o seguinte: contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam me tirar a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois, sem causa, tramaram laços, sem causas abriram cova para a minha vida. Venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorciários. Levanta-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma.
Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, e me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Eu andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia, e laceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisque os olhos que sem causa me odeiam. Não é de paz que lhe falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e disse: pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. E cubram-se de pejo e de vergonha os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Aleluia. Amém, queridos. Esse é um daqueles típicos salmos de Davi, né? Ele tem essa questão de ficar sempre clamando ao Senhor por causa de perseguidores e situações que estavam sendo... ele estava sendo enredado por essas situações que envolviam outras pessoas. E como eu disse em outros salmos, mais uma vez eu vou dizer para você aqui. Presta muita atenção que existe uma diferença aqui com relação à nova aliança, tá? Nós vemos naquele episódio, eu já citei aqui uma ou duas vezes, aquele episódio lá dos samaritanos que não queriam receber Jesus e os discípulos, em que os discípulos agiram mais ou menos com o mesmo ímpeto como Davi está aqui, né? Davi está dizendo que caia, que eles sejam perseguidos, que o anjo do Senhor pegue eles e tal. E os discípulos, imbuídos desse mesmo pensamento da velha aliança, né? Ele disse: Senhor, além disso, além do mesmo pensamento, tinha outro detalhe. Eles tinham sido já advertidos algumas vezes pelo Senhor a respeito da atitude e de incredulidade, né? Como, por exemplo, naquele episódio da travessia do Mar da Galileia, quando o Senhor disse para eles porque que eles não tinham, onde é que estava a fé dele, onde é que está a fé de vocês? E o Senhor repreendeu o vento, né? E o mar, e parou tudo, e na verdade Jesus estava repreendendo ele, porque eles deveriam agir em fé, e eles mesmos deveriam ter tomado uma atitude ali diante daquilo, né? Houveram outras repreensões, como aquela com relação ao rapaz que não foi liberto de demônios, e Jesus disse que isso tinha acontecido por causa da incredulidade. Então, diante de tudo isso, eles estavam bem ressabiados com relação ao que realmente Jesus dava importância, porque Jesus dava importância mesmo é fé, né? É interessante como se existem muitas pessoas que pregam um Jesus totalmente diferente daquele que está no Evangelho. O Jesus do Evangelho, ele era bom, ele era o bom pastor, sim, ele deu a vida por nós para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus e fossemos libertos dos pecados, fôssemos resgatados. Ele pagou o preço pelo nosso resgate, ele pagou o preço pela nossa cura. Mas o Jesus dos Evangelhos, ele além de tudo isso, a mensagem central de Jesus era a fé. Você veja que ele sempre elogiava pessoas que agiam em fé, né? Ele chegou para a mulher cirofenícia e disse: mulher, grande é a tua fé. Ele disse lá para o centurião romano: nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. E também ele repreendia: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Ou chegava para os discípulos nessa situação do lago e disse: onde é que está a fé de vocês? Ou disse para Pedro naquele episódio, quando ele andou no mar e depois afundou, quando olhou para as ondas e os ventos,
E ele disse: por que duvidasse? Então os discípulos já estavam bem ressabiados com relação a qual era a principal responsabilidade diante de Jesus, era andar em fé. E por conta disso, quando eles não foram recebidos lá pelos samaritanos, eles juntaram esses dois pontos, né? A fé que estava sendo ensinada para eles, a atitude de intrepidez, né? E eles sabiam que Jesus amava essa atitude, e eles tinham sido repreendidos por não ter agido dessa forma, e ao mesmo tempo tendo aquele pensamento do Velho Testamento, porque essa era a Bíblia deles era o Velho Testamento, eles simplesmente disseram, né, essa coisa para Jesus. Eles disseram: mestre, quereis que nós vamos e clamemos para que caia fogo do céu? Eles estavam lembrando de Elias, né? Caia fogo do céu e consuma esses incrédulos, né? Esses pecadores aí de Samaria. E sabe qual foi o que Jesus Cristo disse? Eles estavam esperando receber algum elogio, né? Olha, grande fé que você tem. Mas eles receberam foi outra repreensão, né? E Jesus disse o seguinte: de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio matar e destruir, mas salvar o que estava perdido. Então veja, na nova aliança nós devemos andar com intrepidez, com autoridade espiritual. Sim, nós devemos ser cheios de fé, intrépidos, sim, irmãos, mas devemos entender que na nova aliança o que flui é o amor. Então, mesmo que alguém esteja armando ciladas contra você, você deve evangelizar essa pessoa, ou se eles não ouvem, você deve perdoar essas pessoas, pelo menos perdoar, mas nunca clamar para que caia fogo do céu, tá? Eu vejo que isso é uma coisa muito séria, tá? Muito séria, tá? E inclusive a Bíblia deixa claro, por exemplo, só para vocês terem ideia como isso é sério, a Bíblia deixa claro que um líder espiritual pode entregar alguém para Satanás. E o que é que significa isso? Isso é vingança, pastor? Não, o motivo pelo qual se entrega alguém para Satanás, como Paulo estava entregando aquele rapaz que estava mantendo relações sexuais com a própria madrasta lá na igreja de Coríntios, é porque ele mesmo diz, é para que seja morto, destruído o corpo, mas o espírito seja salvo. Então, para não ser condenado com o mundo. Para não ser condenado com o mundo, a pessoa morre antes. Porque o ensino é, se você continua praticando esse tipo de coisa, você pode perder a salvação. Então é interessante que está muito claro isso na Bíblia, né? E por conta disso, a liderança espiritual pode, por exemplo, entregar alguém para Satanás. E não pode ser isso não, viu? Pode muitas coisas. Na verdade, Paulo também, quando falou, o homem lá ficou cego por um tempo, aquele lá que queria a bênção de Deus por outra coisa, e lá no livro de Atos ele ficou cego. Então, na verdade, uma pessoa cheia de fé e com uma autoridade espiritual pode entregar alguém para Satanás, pode trazer juízo sobre a vida das pessoas, e inclusive, como no caso de Paulo, a pessoa pode ficar, naquele caso lá particular, né, temporariamente com cegueira. E vemos outros exemplos, como por exemplo, quando Pedro disse a Ananias e Safira: vocês estão enganando a quem? Vocês estão enganando o Espírito Santo. E quando ele declarou aquilo, Ananias morreu e depois Safira morreu. Então, isso é muito sério. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos ter cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Certa feita eu estava em um certo lugar e uma pessoa fez muitas coisas erradas, né? E na hora me veio dentro de mim um ímpeto de declarar um juízo sobre aquela pessoa. E eu preciso dar esse testemunho para você ver como a coisa é séria. E me veio aquele ímpeto assim: mas será possível que pessoa assim, assado, assim? Eu não vou dizer nada, né, para não entrar em detalhes. Mas o que acontece? Na hora, irmãos, na hora o Espírito Santo falou comigo, disse: abra a Bíblia. Ele deu uma ordem, ele não disse: meu servo, porventura tu pode abrir a Bíblia? Ou não sentia aquela inclinação. O Espírito Santo disse: abra a Bíblia. E eu obedeci ao que o Espírito estava dizendo e abri a Bíblia. Irmãos, primeiro lugar que eu botei o olho, sabe o que estava escrito? Tu não derramarás sangue neste lugar. Na mesma hora eu parei. E eu me arrepiei mesmo, fiquei arrepiado. Porque me veio um temor muito grande. Um servo de Deus, uma serva, um homem, uma mulher, alguém que tem um chamado da parte de Deus, ele tem uma autoridade espiritual para decretar um juízo sobre aquele que está vivendo em pecado. Então era muito sério aquilo que estava acontecendo ali. E claro, eu parei, né, não disse mais nada e deixei para lá.
E muito sério aquilo que os discípulos estavam pedindo a Jesus: quereis que nós declamemos fogo? Era capaz de cair fogo do céu, sim, irmãos. Sim, ia cair fogo do céu, ia matar aquele povo. E aí Jesus repreendeu duramente. Ele disse: que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio matar, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então é preciso ter muito cuidado, porque quanto mais você se enche do Senhor, e mais você está andando em fé, e andando em santidade, e buscando a Deus, né? E sabendo quem você é em Cristo Jesus, né? Claro que esse tipo de autoridade espiritual é especialmente reservada para esse caso, para pessoas que estão à frente de obras, porque é algo muito sério, né? Mas é bom ter cuidado, muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós declaramos, ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, mesmo que esteja correto, tá? Por exemplo, se você está sendo perseguido por alguém, nunca diga uma palavra de maldição do tipo: porque essa pessoa não vai viver se continuar desse jeito, a não ser que seja algo que o Espírito Santo revele para você, e seja, no caso, uma profecia. Mas se não, fica calado, não diz nada não, porque as palavras têm poder, e as palavras que são ditas em fé têm poder, não só para trazer a vida, mas também a morte. Tenham muito cuidado com isso, tá, pessoal? Da mesma forma, você não receba qualquer palavra, porque alguém pode dizer uma palavra frívola de morte ou de condenação, e se você crê naquela palavra, o mal que está inserido naquela palavra vai se apegar a você. Por quê? Porque é tudo pela fé. Para ser salvo é pela fé, para ser curado é pela fé. Mas se você começar a crer que vai morrer, você morre. É por isso que nós chamamos de fé negativa, é o medo. O medo é uma fé negativa, ou seja, uma fé no negativo, uma fé na obra de Satanás. Então tome muito cuidado no que você está crendo, se encha da palavra de Deus, e tome cuidado também para não abrir a boca para dizer algo sobre pessoas. Eu estou dizendo tudo isso aqui, fazendo todo esse ensino, para você ver o perigo que é de você falar coisas frívolas e, por exemplo, pegar um salmo como esse e começar a declarar. Você tem que ter muito cuidado, você tem que entender que Davi estava em uma outra aliança, né? Davi estava na aliança da lei, que é olho por olho e dente por dente. Você não pode pegar, por exemplo, um salmo desse e dizer que o anjo do Senhor persiga os meus inimigos, que eles morram logo na flor dos dias, alguma coisa desse tipo. Isso é perigoso, irmãos, né? E como eu disse em outros salmos, também você não pode se irmanar com ele assim: eu estou sofrendo tudo isso, eu estou sendo perseguido, aí começa a chorar. Tome cuidado, irmãos, você tem que entender que a velha aliança, ela tinha um parâmetro diferente da nova aliança. É a mesma Bíblia, Deus é o mesmo, não mudou não, Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo de Gênesis, é o mesmo Deus agora e será o Deus de Apocalipse, né? E lá no Deus de Apocalipse vem juízo do Senhor, porque você precisa entender que os 7 anos da grande tribulação é juízo de Deus, né? Então Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou. O que mudou foi o nosso relacionamento. Os filhos de Deus que nascem de novo, eles são filhos de Deus, eles foram resgatados da morte do inferno, foram resgatados do preço do pecado, né? Como diz Colossenses, nós fomos transportados, retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós saímos do domínio das trevas e do peso do pecado e do resultado do pecado, que é morte espiritual e todo tipo de morte, e fomos transportados para o reino de Deus, onde há gozo, a alegria, a bênção, a provisão e a salvação e a cura. Amém, queridos? Então temos que ter cuidado para não pegar isso aqui e dizer: olha, sou eu mesmo, estou acontecendo essa mesma coisa, tem pessoas armando para mim. Mas é claro, deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse ontem no Salmo. O Senhor Jesus Cristo disse: não te admiras que o mundo te odeia. Quanto mais você quiser agradar a Deus, quanto mais você quiser meditar na palavra, quiser mais se encher do Espírito, quanto mais você buscar mais ao Senhor, com certeza pessoas perturbadas por demônios vão se tornar automaticamente seus inimigos. Mas não é a pessoa conscientemente que está por trás disso, mas são os demônios.
aquela impressão, aquele mal-estar que a pessoa tem quando olha para você e diz, eu não fui com a sua cara, é claramente a influência de demônios, tá? No dia, a gente já viu muitos testemunhos como esse, de pessoas como essas, que quando se convertem, elas têm uma ideia, como é que eu pensava isso dessa pessoa, como é que eu pensava isso dessa irmã, como é que eu pensava isso desse pastor, como é que eu pensava isso dessa igreja, um povo que busca a Deus, né? Um povo que ama a Deus, um povo que está buscando ao Senhor. Por que eu pensava que esse povo era discriminador? Por que eu pensava que esse povo era violento? Nada a ver, o povo de Deus busca ao Senhor e vai sempre priorizar os valores de Deus, os valores da Bíblia. Mas nós não somos de forma nenhuma violentos, nem usados por demônios, nós somos usados pelo Espírito de Deus. Mas as pessoas do mundo, principalmente aquelas que são envolvidas, né, ou tem uma perturbação demoníaca, essas pessoas tendem a odiar quem ama a Deus. Então não fique achando que a nossa luta é contra carne e sangue, a nossa luta não são contra pessoas, mas contra principados e potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Então veja bem, ele diz coisas do tipo, como ele diz aqui no Salmo 35, ele diz aqui no Salmo, no dia lá no final, 26, ele diz assim, por exemplo, envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal, cubram-se de pejo e de vergonha os que se engrandecem contra mim. Eu vou dizer uma coisa para você, certamente tudo que se semeia se colhe, e com certeza se alguém está armando ciladas contra a tua vida, te difamando, inventando mentiras, essa pessoa vai colher o fruto disso, que é justamente isso, é a vergonha, é o vexame, né? Vai ser envergonhado, fora outros problemas que podem acontecer, mas que isso não seja resultado do que você está falando, mas simplesmente a colheita natural, né, de um princípio espiritual que está sendo quebrado. Ok? Então, é verdade para a nova aliança, sim, que as pessoas que fazem o mal colhem vexame, vergonha e outras coisas mais. É verdade, sim, ainda continua o mesmo. Mas a diferença isso tudo é para dizer isso para você. A diferença é que o Davi declarava isso. Eu estou sendo envergonhado, sendo humilhado, que ele aconteça isso com ele, que aconteça aquilo. Mas nós hoje temos um espírito diferente, irmão. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Hoje nós somos agentes do amor de Deus, nós somos agentes da salvação. Eu sei que às vezes parece ser duro você perdoar aquela pessoa tão maligna que tem te perseguido, te difamado, fazendo tanto mal. Irmãos, eu sou testemunha, eu passei por muitas coisas assim difíceis, né? E com toda sinceridade eu não via motivos para aquelas perseguições, aqueles ódios, mas o motivo existia e era espiritual, demônios mesmo, porque não tem motivo para as pessoas perseguirem você sem você ter feito nada, absolutamente nada. E eu fui muito trabalhado nessa área de perdão, né? Certa feita, eu contei já aqui em um outro salmo, eu tive uma dificuldade muito grande de perdoar algumas pessoas, e eu dizia, meu Senhor, o Espírito Santo me ajuda, como é que eu vou? Porque toda vez que me vinha a lembrança, me subia uma raiva, aquilo tudo, e eu lembrava da advertência, não se ponha o sol sobre a vossa ira, irai-vos, mas não pequei e tal. E Senhor, me ajuda, e o Espírito Santo disse, olha, ore por essas pessoas, e ore dando nomes, tá? E eu quero essa dica que eu quero passar para você. Se você está com dificuldade de perdoar pessoas, se você está perdendo a paciência que você não deveria perder, porque você tem a paciência, porque é fruto do Espírito, se você está se descontrolando, o segredo para liberar perdão é ore por essas pessoas. Eu te digo, no começo é complicado, né? Você sabe que tem alguma coisa contra alguém, quando você vai orar dando um nome, José, né? Maria, Antônio, né? Você vai falar, eu quero que eles sejam salvos, que eles sejam abençoados, tá? E aquilo começa a doer, a sua carne começa a gemer, porque você está dando nome às pessoas, tá? Mas eu te digo, irmãos, isso foi libertação para mim. Um dia eu vi que eu tinha conseguido perdoar. Quando eu via essas pessoas, eu já não mais tinha raiva e ódio como eu tinha, né? Que isso não convém para o Filho de Deus. E eu consegui perdoar. Claro que já faz muito tempo isso, mas isso vale até para as coisas do dia a dia hoje. Tudo nós temos que agir dessa forma. Abençoa as pessoas que estão te perseguindo e não fica com ódio delas, amém? Mas aí
Davi aqui faz todo um relatório a respeito das coisas que ele fazia. Eles abençoavam aquelas pessoas, elas ajudavam aquelas pessoas, e mesmo assim o pagamento para eles foi essa traição, essa violência. E quando souberam que eles estavam em uma situação dificultosa, esses inimigos aí se alegraram, né? Então você tem que entender, a melhor forma de você perdoar pessoas do dia de hoje, na nova aliança, e conseguir conviver com isso tudo, é você entender o que está por trás deles. O que está por trás dele não é carne nem sangue, não é o pensamento natural. O que estão por trás dessas pessoas que estão te perseguindo, fazendo mal contra você, te difamando, são espíritos malignos. Então, quando você se entristece ou fica com raiva, Satanás está dando risada. Então não deixe Satanás dar risada, dê risada em cima dele, amém? Quando alguém falar mal de você, perdoa essa pessoa e começa a rir, não da pessoa, mas de Satanás. Satanás, você já está tentando de novo, de me desanimar. Caia por terra em nome de Jesus, você não vai conseguir não. Eu sou filho de Deus, eu tenho um fruto do Espírito chamado alegria, eu tenho um fruto do Espírito chamado amor, e dentro do amor de Deus há a compaixão e o perdão. Então eu posso ter compaixão das pessoas, eu posso perdoá-las, mesmo que naturalmente isso não seja possível para as pessoas no mundo, mas em Deus sim. Entenda uma coisa, irmão, não tente explicar essas coisas para quem é do mundo, eles simplesmente não entendem isso. As pessoas do mundo não entendem, né? Não entendem o que é o fruto do perdão e do amor. O verdadeiro amor e o verdadeiro perdão é para aquelas pessoas que não são amáveis e que não merecem perdão, né? Não merecem perdão. Certa feita, eu não vou contar aqui, talvez se o vídeo chegar até uma pessoa que presenciou isso, bom, que essas pessoas aprendam pelo menos, né? Na época eu ainda estava assim crescendo em Deus, mas alguém me fez muito mal, estava fazendo mal para mim, e eu já não sabia mais o que fazer, né? E eu simplesmente, na época eu pintava quadros, né? Gostava de pintar quadros de paisagens, e fiz o melhor quadro que eu podia fazer, e pensei em semear para a vida dessa pessoa, mesmo essa pessoa fazendo mal, né, para mim. E eu fiz isso, tive a direção de fazer isso, né? E mesmo depois que eu dei esse presente, essa pessoa, depois de uns 15, 20 dias, continuou fazendo mal, mas eu pelo menos fiz a minha parte. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você? Outras pessoas que sabiam que eu estava sofrendo aquelas afrontas, aquelas coisas, quando souberam que eu tinha dado um presente, ficaram chateados comigo, ficaram com raiva de mim, né? Mas como é que você faz um negócio desse, rapaz? Como é que você vai dar um presente para uma pessoa que está fazendo mal para vocês? Então não espera que o mundo entenda, irmão. Só quem entenda é quem é filho de Deus, amém? Só quem entende é filho de Deus, só quem entende são pessoas do Senhor, né? Nós não temos o espírito que há no mundo, tá? O espírito que há em nós é um espírito de perdão, de amor. Então é preciso entender que amor, irmãos, amor não é gostar da pessoa, né? Você decide amar, mesmo que não esteja gostando. No caso lá, essa pessoa está fazendo muito mal, e você acha que eu ia fazer o quê? Olhar para ele, te amo. Claro que não, é pessoa do mundo, eles não entendem nem isso, né? Mas eu fiz essa semente para quebrar aquela situação demoníaca, né? Mesmo assim não conseguia, porque a coisa era muito mais séria do que vocês podem imaginar, né, do ponto de vista de lá. Mas assim, da minha parte eu fiz o que deveria fazer, e isso me serviu de crescimento, né? Me serviu de treinamento sobre perdão, sabe? Você deve sempre perdoar, irmãos. Quando a gente diz perdoar, tem a ver com amor. A gente decide amar, a gente não sente amor. O amor de Deus não é sentido, pode até ter um sentido, se sentir, melhor dizendo, depois de um tempo, mas na verdade é sempre uma decisão. O amor é uma decisão, você decide amar alguém. Quando Jesus Cristo disse assim, amai-vos uns aos outros, ele não disse sinta amor uns pelos outros, ele deu uma ordem, tá? E ele também, quando ele disse assim, amai os vossos inimigos, ele não disse sinta amor pelos vossos inimigos. Ele deu uma ordem, porque ele sabia que havia um poder dentro de nós, que é o amor do tipo de Deus, que pode sim, pela sua decisão, ser ativado pela fé. Por isso que o mais importante é a fé, né? Você decide pela fé perdoar, e aí você perdoa, irmãos. Você decide pela fé amar, e aí você ama
Amém? E é assim que você consegue amar os inimigos ou amar as pessoas que não são amáveis, né? São desagradáveis. Há pessoas desagradáveis? Sim, claro que há pessoas desagradáveis. Há pessoas que são muito usadas por demônios, sempre achando mal de você. Eu nunca vi. Tem um negócio sério em algumas pessoas, né? Está sempre pensando que você é ruim, que você está sempre pensando, a pessoa não está fazendo nada disso. A gente está procurando fazer o bem, né? Mas não se admira. Jesus disse, não se admira que o mundo vos odeie. Você olha para Jesus, o que foi o mal que Jesus fez para aquele povo lá da Galileia e da Judéia? Qual foi o mal que Jesus fez para os fariseus, né? Qual foi o mal que Jesus fez para os doutores da lei? Sabe qual foi o mal? Ele chegou com a palavra de Deus, com a vida, né? Com vida de Deus. E os fariseus foram confrontados porque os fariseus eram religiosos. Então toda pessoa religiosa vai ser usada por demônios. Vou dizer de novo, guarde isso aqui. Toda pessoa religiosa, eu não estou dizendo que será possuída por demônios, não. Eu estou dizendo será influenciada e usada por demônios. É muito importante dizer isso, porque existem todo tipo de religiosos. Tem religiosos de outras religiões, que não cristianismo, e existem religiosos cristãos, que são usados por demônios também. Eu posso te mostrar aqui, na minha memória, lembrar assim, só do que eu presenciei, eu posso te fazer uma lista de dezenas de casos, dizendo nomes de pessoas e tudo. Claro que eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer o papel de Satanás para acusar ninguém. Mas existem muitos casos, irmão, de pessoas cristãs que são... Aí você pode estar perguntando, mas pastor, e pode um cristão ser usado por demônio? Pode sim. O irmão Reagan fala naquele livro lá da Igreja Triunfante sobre isso. Existem as pessoas que são opressas por demônios. E como é que um cristão pode ser usado por um demônio? Quando a pessoa é carnal, anda na carne, está sempre com orgulho, com porfia, com divisões e facções, aquelas obras da carne que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. Pessoa muito orgulhosa, pessoa muito ciumenta, pessoa muito carnal, tal. Essa pessoa irancuda, se ira toda. Essa pessoa, ela é altamente influenciada por pensamentos malignos, e esse tipo de pessoas são mesmo cristãos. Tem cristãos que só, infelizmente, pode ser usada, não pode ser possuída, porque se a pessoa nasceu de novo, o demônio não entra dentro dela, mas pode ser influenciado na mente se a pessoa for opressa. Então há muitas pessoas que são religiosas, opressas por demônios de religiosidade, né? São irancudas, se iram, são pessoas ciumentas, que se ficam com ciúme, e pessoas que são revoltadas demais. E essas pessoas podem perturbar muito a vida de outros cristãos. E o que é que a gente faz? Nós só temos que decidir amar. Nós só temos que decidir perdoar, tá? Decida perdoar essas pessoas, tá bom, pessoal? Então, na base, resumidamente, esse Salmo 35, ele é neste sentido. O Salmo 36, ele começa da seguinte forma: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, e abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, e estão destruídos, e já não podem levantar-se. Então, veja, esse salmo começa, é interessante, ele começa quase como se fosse um complemento do outro, né? No outro ele está dizendo aquilo, que os ímpios fazem isso, fazem o mal e tal. E aí ele continua no versículo 36 dizendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é verdade. Uma pessoa que não quer saber de Deus não tem temor nenhum a Deus, né? Eu contei agora mesmo esse exemplo do que eu fiz para tentar resolver a questão
de perseguição que eu estava tendo naquela época, alguns anos atrás. E o que aconteceu? As pessoas do mundo não entendiam, achavam que isso é um absurdo, porque é a questão do temor a Deus. Se realmente a pessoa tivesse temor a Deus, entenderia que a lei de Deus no Novo Testamento é a lei do amor, que não importa o mal que os outros façam, você tem que perdoar e fazer algo com relação a isso, né? E diz no 2, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e diz que na sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Então, ele está tratando aqui quase como um complemento do Salmo 35. E termina dizendo: as palavras da boca do ímpio são malícia e culpa, e eles decidiram, ou abjurou o discernimento e a prática do bem. Eles decidiram não ter discernimento do que é de Deus e o que é do bem. Mas aí é interessante essa questão do espírito profético, né, sobre Davi, que era o salmista, mas era um profeta de Deus. Não só ele não era o rei, mas ele era profeta. De repente ele começa a dizer palavras doces, né? Graças a Deus. Nós, diferentemente, nós que somos nascidos de novo, devemos sempre dizer palavras doces, né? Mas Davi, que estava na velha aliança, ele ainda pensava segundo o padrão da velha aliança: olho por olho, dente por dente. Se esse ímpio está fazendo mal para mim, que caia o mal sobre ele. Era assim que ele pensava. Mas graças a Deus que ele, como profeta, ele começou a abrir a boca e louvar a Deus. E aí vieram revelações para nós na nova aliança, porque ele diz assim, né, a partir do versículo 5: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, as tuas nuvens, até as nuvens a tua fidelidade. Isso não é verdade ou não é? Ainda continua a mesma coisa. Chega até os céus a bondade de Deus. Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. Ele protege o seu povo, Ele guarda a tua vida. Amém? E aí ele diz mais coisas a respeito de Deus. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Deus preserva, tá? Mas devemos ter cuidado para manter uma vida de fidelidade a Deus, tá? Porque senão então vivemos uma vida de fidelidade ou de incredulidade, viver uma vida de incredulidade, o mal que há no mundo e que não tem poder de te tocar, pode te tocar por causa do medo, ok? Deus preserva, Deus protege, Deus coloca vou colocar um termo aqui que está lá no livro de Jó, né? Uma sebe de segurança. O que seria uma sebe? Sebe é uma cerca. Deus coloca uma cerca de segurança ao redor dos seus filhos, irmãos. Isso é líquido, certo, bíblico, de Deus. É verdade, e você pode pôr a sua fé em cima disso, tá? Mas quando nós estamos com medo, o que a gente faz quando a gente está com medo? A gente abre uma portinha no meio daquela cerca para que o mal que está no mundo, que não pode entrar, entre na nossa vida. Então não permita que o mal entre na sua vida. Como é que o mal entra? Pelo pecado e pelo medo, porque incredulidade é medo, né? Não é o que está escrito lá em Romanos 14? Romanos 14 diz assim: tudo que não procede de fé é pecado. Então logo, toda dúvida é pecado, todo medo é pecado. Por quê? Porque não está considerando em primeiro lugar a realidade sobrenatural conquistada através do que Jesus Cristo fez para a nossa vida. Amém? Por isso que Oséias diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. O meu povo está morrendo. O meu povo, quem é o povo de Deus? Cristãos, filhos de Deus. Os cristãos morrem porque não têm conhecimento do que está escrito na palavra, do que eles têm direito, do que eles são, do que eles podem, né? Do que eles têm. E por causa disso as pessoas perecem, irmãos. Então não ande com medo de nada. Não ande com medo de nada. Nem da morte. Se for para morrer, melhor estar com Deus. Não é melhor não? Se está com medo de morrer, então você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz também que aqueles que nasceram de novo foram livres do pavor da morte. Foram livres do pavor da morte, irmão. Quando a gente diz que nenhum mal vai te tocar, é porque é garantia de Deus isso. Mas se um dia tivermos de morrer e tivermos de se encontrar com o Senhor, irmão, tem medo de quê? Mas medo de quê? Nós vamos passar para um lugar melhor, irmão. Não tem medo de nada, né? Mas como tem garantias e promessas de Deus de proteção, assim seja. Nós vamos crer na proteção de Deus e na provisão de Deus, amém? A nossa pátria é celestial, nós estamos aqui como embaixadores, irmãos. Embaixadores significam representantes de um lugar, tá?
Mas pastor, é tão difícil. Não é difícil, é fé. Fé é isso. Você não crê em Deus? Você não vê Deus, como é que você crê em Deus? Né? Você não conheceu Jesus pessoalmente, como é que você crê e sabe que Jesus está contigo? Ora, porque você percebe a presença dele, porque você entende que há uma verdade por trás de tudo isso, porque a revelação de Deus caiu dentro de você, porque você nasceu de novo, e o que habita em você é o Espírito Santo. Você tem vontade de buscar a Deus, você tem vontade de ler a Bíblia. Por que isso? De onde vem isso? De onde vem aquela coisa que tinha o pecador, a pessoa que estava condenada, de repente agora não tem mais condenação? Do Senhor, o que você acha que vem isso? É da convicção interior, e essa convicção interior vem de quê? De algo sobrenatural que se processou, é pela fé, irmão. E assim também você pode ter absoluta certeza que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas se nós perseverarmos, né? Como diz Hebreus capítulo 10, tendes necessidade de perseverança, porque havendo cumprido tudo, alcançareis a promessa, porque a perseverança, pela perseverança que se alcança o quê? A promessa, irmãos, é pela perseverança. E como é que você vai agir em perseverança? Através da fé, pela fé, amém? Mas não temos medo de nada, aleluia, medo de nada, irmãos, você não deve ter medo de nada. Um cristão não pode ter medo de nada, nada, nem demônio, nem doença, nem nada. Não tem que ter medo de nada, porque mas tem uma crise financeira. Não tenha medo de crise financeira. Deus é o teu provedor e vai cuidar da sua vida, irmão. Ele é o Senhor que te guarda, aleluia, glória a Deus. Então, olha só, como é que você acha que Paulo e Silas, quando estavam naquela prisão lá, as mãos e os pés no tronco, irmão? Você já parou para pensar o que é uma prisão do primeiro século na Grécia? Já parou para pensar? Já parou para pensar o que é uma prisão na Grécia, no primeiro século, sem esgoto, cheio de rato, barata, devia estar uns 5 graus lá de frio, e ainda por cima incômodo, uma posição incômoda, com os pés e as mãos amarradas naquele tronco. E a Bíblia diz que à meia-noite, irmão, meia-noite, eles começaram a cantar louvores. Como você acha que isso acontece, hein? Isso acontece porque eles tinham convicção de quem eles eram, eles tinham convicção de que estavam cumprindo algo de Deus, eles tinham convicção da proteção de Deus, eles tinham convicção que Deus era um com ele, irmãos. E aí o cansaço vai embora, o incômodo vai embora, eles começam a louvar a Deus. A coisa foi tão linda, tão cheia de fé e tão comprovadora de que disso que eu estou dizendo é verdade, que no momento que eles começaram a louvar a Deus, houve um terremoto e os grilhões foram quebrados. O negócio foi tão tremendo que o carcereiro, irmão, quem conhece gente que lida com preso e com bandido, sabe que esse pessoal já é ressabiado, né, de tanto de conviver com aquelas pessoas. E você imagina pessoas bandidas e criminosos do primeiro século, do século I, né? Você imagina o que era isso, esses homens violentos, irascíveis, né? Cheio de demônios. E aquele carcereiro, quando viu aquilo, ele caiu em si, o temor de Deus caiu sobre ele, e por conta daquilo que aconteceu, ele entregou a sua vida, ele e a sua família, ao Senhor Jesus. Amém. Não é maravilhoso? E olha aqui só, ele diz mais no 8: fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás a beber. Deus tem delícias para nós, irmão. Deus tem delícias para você. E aí ele diz, por quê? Porque no 9 ele diz, pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Irmãos, é em Deus que está o manancial da vida. Irmãos, como é que você pode pensar em ter medo de morrer, ou de problemas vir sobre você, se você é filho do Deus vivo, que é a própria manancial da vida? Ele não é um pote de vida, irmãos. Ele não é um tanque de vida, ele não é um poço de vida, ele é um manancial, irmão. Sabe o que é um manancial? É um olho d'água, é onde está saindo água, é a nascente, são as nascentes dos rios. Quem já foi nascente, como eu já fui, vi que coisa linda. Lá no Rio Grande do Norte, há muitos anos atrás,
atrás, quando eu era criança, eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, nós somos todos com a família num lugar lindo chamado Olho d'Água, lá no Rio Grande do Norte. Eu nunca vi tanta água brotando do chão. Eu fiquei impressionado. Uma água pura. Você olhava de 4 metros de profundidade e podia encontrar um relógio lá embaixo. Água pura, um manancial brotando com força. Era a nascente de um grande rio ali no Rio Grande do Norte. Irmãos, é assim Deus é um manancial da vida, irmãos. É dali que brota com muita força a vida. E de onde brota a vida não pode haver escassez. De onde brota a vida não pode haver morte. De onde brota a vida não pode haver doença. De onde brota a vida não pode haver tristeza, abatimento, irmãos. É uma questão de fé. Ele diz aqui no versículo 9, que versículo maravilhoso: pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Esse é o tipo do versículo que eu aconselho você, se fosse você, colocaria num cartaz e põe lá na geladeira ou na porta da sua casa. Quando começaram falando nesse negócio, Covid-19, tantos mortos, diz, meu Deus, é nele que está o manancial da vida, e na luz dele é que eu vejo a luz. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí termina o salmo dizendo: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque os pés da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar. Então cada um vai colher o que semeia. Mas você, como filho de Deus, deve estar envolvido com o manancial da vida, irmãos. Você deve estar envolvido com Deus. É por isso que nós temos essa direção de estar fazendo sempre esses lives sobre salmos. Estamos no Salmo 36, ainda falta muito salmo. E daí, irmãos, nós vamos até os 150, sim. Nós vamos ministrar todos os salmos, porque eu quero deixar isso impactado, impregnado no seu coração, essa certeza de que todas as palavras do Senhor, elas fluem de vida, elas são cheias de vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus capítulo 4. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito, e não há criatura que não esteja patente diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta, porque a palavra e Deus são a mesma pessoa. E quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Quando você abre o coração, claro, você pode ler e não receber nada. Há pessoas que conhecem a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, quando abre a boca é quase um sepulcro caiado mesmo. Não fala vida, só fala morte, tudo vai dar mal, nós vamos morrer, está tudo destruído. Irmãos, para mim não vai estar destruído não, e eu espero que para você também não, porque no Senhor há manancial de vida, há manancial de cura, há manancial de provisão. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, providenciou tudo isso quando Ele com todo amor deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te dar vida, irmãos, não só a vida eterna que é a passagem para ir para o céu, mas a vida da cura. Ele dá salvação, Ele dá paz, Ele dá solução, Ele dá direção, Ele dá provisão, Ele dá um sentido de vida, né? Uma noção, um sentido. O problema existencial do homem existe, né? O problema existencial do homem existe, porque o homem não consegue entender a existência de Deus e não consegue receber a existência de Deus, que é o único que pode fazer ele ter um sentido de existência. Não sei se você entendeu isso, né? A existência de Deus, né? Essa percepção da existência de Deus e da existência de Deus na pessoa é que dá um sentido de existir na vida da pessoa. Quando você está cheio de Deus, você está cheio do manancial de vida, irmão, e tudo fica bom. Está frio, está bom. Está quente, está bom. O pessoal está reclamando, para mim está bom. Está tudo bom, irmão. Está tudo bom, porque eu tenho um manancial de vida. Não importa o que os outros dizem fora, o que importa é o que Deus diz. Faça a seguinte pergunta, que o pastor Bud sempre dizia, tá? E é verdade, faça essa pergunta. Quando um disser, está assim, está assado, vai morrer não sei quanto, dizem que vai demorar essa tal dessa vacina, dizem que vem uma crise, dizem isso, dizem aquilo, tá? Aí você faz a pergunta que o pastor Bud fazia: o que é que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que não vai faltar, vai sobrar.
A palavra de Deus diz que nele está o manancial de vida. A palavra de Deus diz que você tudo pode naquele que te fortalece. A palavra de Deus diz que você tem direção de Deus através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que você tem a paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus diz que você já foi curado pelas pisaduras de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele te ama e que Ele derramou o amor dele no seu coração. A palavra de Deus diz que nada te separará do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, que é a palavra, disse que nunca nos abandonaria e estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está no nosso meio. A palavra de Deus diz que a própria palavra restaura a alma. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus diz que Ele coloca diante de nós uma mesa com todas as delícias, e esse salmo diz que diante dele há as delícias para nós também. A palavra de Deus diz tudo, irmãos. A palavra de Deus só não diz que você, como filho de Deus, vai morrer, vai ficar triste ou vai faltar alguma coisa. É o contrário, irmãos. A palavra de Deus diz coisas boas para nós. Então a pergunta é: não importa o que o noticiário diz, não importa o que os outros dizem, não importa o que o diabo diz, não importa até mesmo que tua mente incrédula possa estar dizendo, a grande pergunta, como diz, de $1 milhão e que vai mudar a tua vida é, afinal de contas, o que é que a palavra de Deus diz? É por isso que estamos nos alimentando com esses salmos maravilhosos. Estamos nos alimentando e ouvindo e vendo e recebendo o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Espero que você tenha sido alimentado, tenha sido abençoado com essas palavras, em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração. O que que a palavra de Deus diz? E sabe o que que a palavra de Deus diz? Por exemplo, que está aqui nesse versículo 9 do Salmo 36. Pois em ti está os manancial de vida, e na tua luz vemos a luz. Seja abençoado, em nome de Jesus.